O Café e Prosa recebe hoje o professor Juarez Guimarães. Ele é titular do Departamento de Ciências Políticas da Universidade Federal de Minas Gerais. Vamos discutir as manifestações de junho e julho em todo o nosso país. Professor, esses movimentos do mês de junho, manifestações em todo o país, de vários setores, foi atividades muito inesperadas pela universidade, pelos partidos, pelos movimentos sociais. Como é que a universidade avalia hoje, após 2 meses de ocorrência dessas manifestações e essas atividades de ruas ocorridas aqui no nosso país? Apesar de estarmos ainda muito aproximados desses eventos, e certamente eventos dessas proporções, provavelmente foram as maiores manifestações públicas na democracia brasileira no século XXI, em geral demandam mais tempo, né, para serem compreendidas na sua riqueza, na sua plenitude, né? Eu penso que a sociedade brasileira está discutindo muito essas manifestações, o sentido delas, e há uma certa disputa de narrativas. Melhorou o debate político na cidade, na sociedade? Saiu de uma certa letargia para um debate mais intenso das questões políticas que envolvem o país? Eu penso que sim, porque havia um dito, em alguma medida preconceituoso, de que os jovens eram despolitizados, alienados, tendiam para o consumismo apenas, eram conservadores, e o que nós vimos foi uma presença muito marcante da juventude brasileira nas ruas. A maior parte delas nunca havia participado de uma atividade política e, em geral, as demandas postas nas ruas foram demandas de aprofundar a democracia brasileira, ao contrário da ideologia neoliberal, maior presença do Estado e maior garantia de bens públicos na área da educação, da saúde, do transporte, da segurança. Então, o país certamente vive um ambiente mais favorável a mudanças profundas após as manifestações de junho. Então, você considera que a marca central, 2 marcas centrais dessas manifestações, primeira um desejo de participar da política, do debate, mas, ao mesmo tempo, contrário aos partidos e organizações clássicas da sociedade contemporânea. Queria que o senhor falasse um pouco isso. E uma outra questão, a pauta apresentada na sociedade é uma pauta positiva, progressista, de educação, de saúde, de segurança, de transporte. Então, esses 2 elementos que foram muito bem observados nessas manifestações, a crítica aos partidos e organizações clássicas e um programa, vamos dizer, antineoliberal, como essência da discussão de rua. De certa maneira, né, de certo modo, as pesquisas realizadas sobre a democracia brasileira já captavam esse dilema. Isto havia uma adesão cada vez maior dos brasileiros aos valores da democracia, mas, ao mesmo tempo, uma insatisfação crescente em relação à representação política, ao sistema de representação política na democracia brasileira. Eu penso que essas manifestações de junho e julho, elas trouxeram à tona um déficit da democracia brasileira que poderia ser expresso assim, de maneira mais direta. Os pobres, os trabalhadores, os sem terra, os negros, as mulheres, os gays, os índios têm muito menos representação no Congresso Nacional, por exemplo, do que os grandes empresários, os grandes banqueiros, os grandes detentores do poder do agrobusiness. Então, há um problema de representação, devido ao modo de funcionamento do sistema político, ao peso muito grande do poder econômico nas eleições, há um desvirtuamento da representação. E a partir desse desvirtuamento da representação, dessa sobre-representação dos setores mais empoderados e ricos, e uma não representação dos setores mais oprimidos e explorados da população brasileira, a partir dessa defasagem, o sistema político torna-se inoperante para processar
as medidas, as reivindicações postas pelo povo brasileiro na sua democracia. O desdobramento das manifestações de junho veio com opiniões e posições, principalmente do governo central, do governo federal, e a presidente Dilma trouxe algumas questões que ela sinalizou como pactos, né? Mas aqui uma questão central que ela traz, inclusive agora as pesquisas de opinião trazem, parte da população, a maior parte da população aprova e apoia o que nós chamamos da reforma política, né? O governo imediatamente tomou a posição de convocar um plebiscito, houve um combate intenso de setores neoliberais, setores do poder do país, contrário à posição, porque isso pode alterar de forma substancial as relações políticas. Você considera que o ciclo histórico que iniciou ali após a ditadura militar, esse ciclo democrático brasileiro, ele precisa ser revisto, iniciado um novo ciclo? Como é que você vê esse debate em torno da reforma política e das novas necessidades de uma democracia mais participativa, mais ampla, com presença da sociedade, setores organizados, que hoje querem discutir as cidades, o país, numa nova perspectiva? Eu concordo muito com o que você falou, nesse sentido de que as manifestações de junho e julho não são propriamente uma primavera brasileira, porque nós não estávamos vivendo aqui nenhum inverno de uma ditadura, muito menos o outono da perda de direitos, como está ocorrendo na Europa. O que essas manifestações vieram repor a necessidade de um novo ciclo de transformações democráticas e populares no Brasil. Isto é, exatamente, superar os impasses do sistema político no que ele tem de antidemocrático e antirrepublicano e colocar no centro da agenda do país aquelas transformações estruturais que alterariam, então, as estruturas da distribuição do poder e da riqueza no país. Houve muitos avanços na distribuição de renda no país nos últimos 10 anos. O índice de Gini, que é o medidor internacional mais utilizado para medir concentração e distribuição de renda, ele mediu que a concentração de renda teria caído no Brasil nos últimos 10 anos de 0,59 para 0,51. Agora, recentemente, o IDH também, que foi outro elemento importante. Exatamente, né? uma melhora muito significativa e importante, inclusive, o IDH permite verificar a dimensão nacional dessa distribuição, chegando então aos pequenos municípios, aos médios municípios, né? Levando então, revelando essa característica das mudanças que houve nos últimos 10 anos, com uma alteração da distribuição de renda e inclusão social muito forte no Nordeste, nos pequenos municípios, né? Então, o que nós estamos vivendo, então, é a possibilidade, a potencialidade de entrarmos em um período mais profundo de transformações democráticas e populares no Brasil. Esta narrativa que a mídia tentou construir dessas manifestações, que o país está ingovernável, que o país está na decadência e no abismo, que todos são corruptos e, principalmente, o governo central do país é corrupto, essa versão, essa narrativa dos acontecimentos, eu penso que ela é artificial. Como aparecia na cobertura da Rede Globo, é uma cobertura de sobrevoo, é uma tentativa de se apossar das vozes das ruas e de falar em nome das ruas, como se o locutor do Jornal Nacional fosse a voz do Brasil, e não é. O dono da verdade. Né? O dono da verdade. Quando a Rede Globo começou a fazer isso, ela começou a ser expulsa das ruas, começou a ser criticada pelos manifestantes como uma impostura da voz das ruas. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco voltamos com Café e Prosa. As drogas são uma armadilha. Você sabe disso.
seu filho não. Converse com ele. O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas.